pessoa precisa ser exposta 17 vezes a uma determinada palavra para guardá-la. Aproveite para ajudar o crescimento do canal. Curta, comente de onde está assistindo. Yeshua, o nosso Jesus, o nosso Salvador, no livro que é chamado de João, Yohanan, ele disse assim: tenho ainda muitas coisas para lhes dizer, versículo 12, mas vocês não as podem suportar neste momento. Que momento que Yeshua estava falando? Ele estava ali junto com os seus discípulos, no que a gente conhece como o primeiro século. Todavia, aqueles irmãos que estavam ali não estavam prontos para ouvir o que ele tinha, tudo que ele tinha para falar. Todavia, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará por iniciativa própria, mas dirá apenas o que lhes anunciará nos acontecimentos futuros. E aí eu falei, bom, ele vai nos guiar toda a verdade. E no capítulo 17, a gente sabe o que é a verdade. E está escrito, foi Yeshua quem falou: separa-os para a santidade por meio da verdade. Tua palavra é a verdade. Nós cantamos aqui, quero ter um bom perfume. Para eu ter um bom perfume, segundo a Torá, eu tenho que expressar Yeshua, eu tenho que viver ele. E a Torá é a palavra, esse é o caminho. Yeshua nos levou, nos salvou, nos aproximou, nos enxertou na oliveira e também na figueira, que são 2 enxertos, mas eu preciso entender que a palavra, a verdade, ela me sustenta. Eu vou exalar esse bom perfume pela palavra. E ele continua dizendo: oro não apenas por eles. Olha, ele está ali no momento com os seus discípulos. Agora ele vai falar da gente. Oro não somente por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim por causa da palavra deles. Eles carregavam uma palavra, e essa palavra seria transmitida, e os que viriam no futuro, 2023, ouviriam essa palavra, e nós seríamos a resposta da oração de Yeshua. Que palavra? Está aqui em cima. Separa-os para a santidade por meio da verdade. A tua Torá é a verdade. Por que Torá? O Pentateuco, para alguns que não conhecem, porque não havia outra palavra. E hoje nós vamos estudar a Torá, a palavra da verdade, que vai trazer para nós um pouco mais de entendimento e trazer para nós um pouco mais desse bom perfume. Amém? Porque ela vai nos corrigir. Assim como Yeshua, que é desde a eternidade e para a eternidade, a Torá é para sempre e também o reino. O Rocha Alexandre ensina muito, a gente tem uma das aulas na escola de Sacar, que fala que as coisas do eterno, elas são atemporais. Aquilo que foi, continua sendo para nós hoje, aquilo que vai ser, já é. E nós precisamos aprender a andar neste nível, nessa dimensão. Porque se nós ficarmos presos só no que acontece agora, além de limitados, nós não conseguiremos caminhar diante de tudo que já estamos vivendo e vendo. Hoje, essa semana, vocês entraram, estão estudando a minha Torá, a verdade, e vocês entraram num tempo novo da Torá. Marque esse tempo. Relembre com os irmãos, assim como fez o meu servo. E aí eu fui ler a Paraxá da semana. E aos meus olhos saltaram duas atitudes de Moshe na Paraxá Devarim, palavras. A gente conhece o livro que a gente chama de Devarim, porque é o nome dele, conhecemos como Deuteronômio, que significa segundo a lei, porque nós já ouvimos dos Roshim, ouvimos no Café com Torá, que o livro de Deuteronômio, ele faz um resumo, ele vai fazer uma retrospectiva
dos 4 livros anteriores. É Moshe cumprindo ali a missão que ele recebeu, preparando o povo para entrar na promessa. Irmãos, lembrem-se, como eu falei ainda há pouco, se nós fomos enxertados na oliveira, em Israel, nós também precisamos entender, nessa palavra que é atemporal, que aquilo que eles estavam vivendo, nós também estamos num outro tempo. Nós vamos falar sobre isso. Uma das coisas que Moshe faz, que me chamou a atenção, foi o método como ele cumpriu aquilo que o Eterno tinha determinado para ele naqueles dias. Ele disse: você precisa repassar toda a lei com o povo. Eles precisam estudar, estarem prontos para entrar. Ele sabendo que não entraria. E ele com o coração cheio de alegria em servir, apesar de com certeza ter o desejo no coração de ver a terra, ele expõe isso. E o Eterno falou: não, você não, e a conversa está terminada aqui. Mas ele cumpre com excelência o seu papel. Mas o que ele faz? E muitas vezes a gente esquece e não aprende isso. Ele usou um método maravilhoso que a psicologia vai explicar, a ciência vai explicar, e lá na frente eu vou mostrar isso em artigos. Como que nós precisamos entender os métodos, como Deus fala com a gente, como ele se expressa e como Moshe usou isso. Um dos métodos dele, primeiro, foi relembrar e recontar a história. Aquela geração que estava ali foi uma geração que nasceu no deserto, ou talvez tenham saído bem pequenos, mas era uma geração que, na época em que foi lançada uma sentença por causa da desobediência e da falta da fé, eles não tinham idade para pegarem armas, segundo o texto. E ele traz a lembrança daquela geração, todo o processo que eles viveram, como era a aliança. Ele começa a contar, nós vamos ver isso aqui na frente. E ele mostra também a desobediência, traz a memória, esse é o primeiro método, ele traz à memória do povo aquilo que aconteceu. A aliança com seus direitos e deveres, punições, havia um contrato nessa aliança, e haviam 2 lados. Ele também faz, segundo a lei, né, como nós já falamos, que é o nome do livro, ele repassa toda a lei. Então ele vai ensinar, vai pegar, vai resumir, vai ensinar de novo aquele povo a entender e a guardar a Torá, aquilo que já tinha sido falado desde que saíram, desde que estavam em Horeb, né, no Monte Horeb, no Sinai. Os preparou para entrar na promessa, os santificou por meio da Torá, orientou e aconselhou aquele povo. Então, o primeiro método que Moshe usou, ele usou a inteligência. O Eterno disse para ele: repassa toda a lei, ensina e prepara o povo. Mas antes ele fez uma retrospectiva. Ele usou um método para tratar aquele povo. Eu vou falar sobre esse tratamento mais na frente. E a segunda coisa que me saltou aos olhos é que ele marca o tempo. Eu comecei a ler a Paraxá e peguei as expressões, eu vou mostrar para vocês, de como ele ressaltou as coisas que aconteceram, marcando o tempo. A gente vai até ver uma outra Paraxá, não lembro agora qual, que o Eterno diz para ele: conta o tempo, conta os dias, o que aconteceu. E ele usa esse método com o povo, exatamente nesse livro, nesse Sefer que nós estamos hoje, essa semana iniciamos, que era um livro preparando o povo para a terra. Irmãos, ontem foi falado aqui, nós temos visto, o Eterno tem usado o seu Espírito para falar ao povo: olha os sinais. E Yeshua disse: olha os sinais, estejam atentos, estejam preparados. Por isso tocamos aqui o Tequia: estejam alertas para o que está acontecendo, não estejam com pensamentos desviados daquilo que está acontecendo no mundo. Eu lembrei de uma frase de John Wesley, que ele dizia assim: eu vou ler o jornal hoje para saber o que Deus está fazendo aí pelo mundo.
Porque o que acontece no mundo tem uma agenda do Altíssimo se cumprindo. E nós não podemos estar desligados disso, desconectados do que está acontecendo. Então, a segunda coisa que me chamou a atenção foi como ele marca o tempo, que ele mostra que o Eterno manteve a aliança por toda a geração que veio, né, que é essa que vai entrar, e nós podemos ver essa aliança vindo de geração em geração, geração até Yeshua, se cumprindo em Yeshua, vindo de geração em geração até nós, por meio da palavra, que é atemporal. Nós sabemos que essa palavra não passará, céus e terra passarão, mas essa Torá não passará. Então, ela está vigente hoje para nós, né? Aqui no Brasil, enxertados nessa aliança, pela fé em Yeshua, Ele nos conectou a essa aliança, mas agora nós estamos diante de um casamento. Então, além de eu ter sido enxertado e fazer parte, eu estou diante, nós somos a noiva, e por isso tocamos o Tequia Gadol, chamando a noiva para entender o seguinte: estamos diante de um casamento, o noivo está vindo. E nós precisamos nos preparar para esse casamento. Nós precisamos desse adorno que é a Torá, que é a palavra, que é a obediência. E nós estamos alcançando isso por meio do cumprimento de todas as profecias que nós estudamos. Inclusive, como a gente sempre fala aqui, a cegueira dos judeus caindo, eles sendo luz para as nações, trazendo ensino, e nós enxertados também nos alimentando da mesma raiz. O casamento será com comunhão total de bens, direitos e deveres nesse contrato. Precisamos, então, estar prontos e entender, aprender sobre esse contrato. A palavra Devarim, palavras, que é o nome dessa primeira paraxá, ela dá o tom do que estava acontecendo. Ele estava trazendo as palavras segundo a lei, repassando, relembrando. A gente tem feito isso aqui. Nós somos o povo, como essa Torá, ela é atemporal, hoje estamos aqui, recebendo essa palavra, essa instrução, e nos preparando para o futuro, que não está muito longe. Então, o livro de Devarim começa mostrando a localização, e isso eu achei interessante anotar, e o período em que eles estavam. 38 anos já no deserto, uma nova geração madura, pronta para entrar na terra prometida, naquela aliança que tinha sido feita. Era uma nova geração. Então ele vai relembrar, desde lá do Sinai, até aqueles dias que eles estavam, tanto a desobediência e a falta de confiança, como todas as situações de conquista, de lutas que eles tiveram. E ele começa a fazer, eu vou ler alguns versículos para levar você para esse contexto. Muitas vezes, quando a gente começa a ler, a gente lembra das situações que a gente vive. Eu comecei a ler, vocês vão ver, e eu comecei a me ver em situações exatamente como o povo passou. E por fim nós veremos, então, no final do livro, que a gente está começando agora, de Devarim, de Deuteronômio, nós vamos ver a eleição de Josué, as bênçãos sobre as tribos que Moshe vai dar, as orientações para a leitura periódica e conhecimento da Torá, o cântico de Moisés, a subida dele ao Monte Nebo, diante de Jericó, a visão da terra, a sua morte e o fim da Torá nesse momento. Inclusive, nesse final, nós vamos ver aqui uma propaganda do Eterno acerca das características de Moisés. Diante desse relato, e eu vou ler as características, com certeza Moisés cumpriu muito bem a função dele no final.
E essas características de Moisés, que são relatadas no livro de Deuteronômio, elas vão falar assim: foi o maior profeta de Israel. Não se levantou em Israel nenhum profeta como ele. Essa expressão que está na Torá. Estou lendo como está lá. A quem Adonai conheceu face a face, que operou sinais e maravilhas diante de Faraó, que era poderoso na terra, de seu povo e de toda a terra. Havia grande poder em sua mão, e ele evocou grande terror aos olhos de Israel. Todos esses feitos são características do ministério de Moshe, porque ele cumpriu e foi obediente. E nós vemos durante os acontecimentos, as crises, as lutas, como homem que era. Nós temos estudado aqui na congregação, nas parashot, nas porções da semana. Então, como eu estava dizendo, diante disso e com os métodos que ele usou, relembrando, mostrando ao povo onde haviam erros, o que aconteceu no passado e marcando os tempos, diante dessas características de Moisés, nós entendemos que ele fez um bom trabalho. E por que ele usou isso? E hoje o que eu quero compartilhar com vocês, será que esse homem, o que ele fez, ele usou um bom método? Será que o que ele fez é importante para nós hoje? E isso vai bater contra, hoje, uma cultura que está no mundo e nas nossas mãos, que é tudo, a informação tem que ser agora. Eu não tenho tempo para fazer determinada coisa que me demanda um pouco mais. Eu tenho informações, eu falo no Google, em segundos eu já tenho uma informação. Nós temos, inclusive, ouvido, a gente fala no nosso meio, pessoas que não conseguem, não têm paciência para ouvir um estudo um pouco maior. Irmãos, a proposta aqui, ela vai totalmente na contramão do que nós estamos vivendo hoje. Eu não tenho tempo para as coisas, tudo é difícil. Como obedecer ao Eterno e estudar e refletir sobre a palavra com esse tempo que a gente tem? E eu estava ouvindo sobre o tempo, a gente vai falar mais na frente. O tempo é uma criação do Eterno. Então, Ele me garante que eu conseguiria viver de forma diferente ao que a maioria está vivendo. O tempo foi criado no Éden, com a divisão dia, noite, com os luminares, o sol, a lua, foi determinado, e ele fez isso para o homem. Ele não precisa. Então, se o tempo é criação dele, ele nos orienta, e através da obediência à instrução, nós venceremos o tempo. E a gente já vive essa experiência. O Shabat é uma experiência dessa. Quem vive o Shabat, eu me sinto liberta no Shabat de qualquer obrigação. É algo pessoal. E a gente vai ouvir pessoas dando testemunhos diferentes sobre o Shabat. Então, quando eu obedeço, eu começo a ter uma experiência diferente acerca do tempo. O que o mundo não vai conseguir lidar. O tempo está apertado para muitas coisas. Eu preciso andar no Senhor em obediência para eu saber aquilo que está demais na minha vida, que não é o momento. Ter discernimento de escolhas, prioridades. Quem que vai me dizer como fazer, o que é prioridade, como administrar o tempo? A Torá, a instrução, a escolha correta. E aí eu coloquei aqui que ele foi inteligente fazendo esse trabalho com o povo. Por quê? Porque ele recebeu uma ordem que era passar a Torá. Ele vai fazer isso no decorrer do livro. Porém, quando ele traz a memória daquela geração que tinha acontecido, ele estava trazendo cura.
Ele estava trazendo libertação para aquele povo. Então ele foi além daquilo que o Eterno pediu a ele. Porque alguns daqueles, aliás, todos eram filhos de uma geração que foi desobediente e poderia ter passado uma influência. Aquele povo era descendência de um povo que não acreditou, e até de alguns que a família creu, mas por causa da maioria não entrou na promessa. Então, quando ele começa a trazer a memória, aquele que estava meio vacilante já se aprumou: não vou fazer isso que eles fizeram. Por isso que nós vamos ver que o Eterno traz um ciclo de ensinamento para nós, assim como Moisés fez com aquele povo. E hoje nós falamos no culto de mulheres, e eu fiquei rindo, porque falamos sobre os encontros repetidos. É muito interessante, porque o Senhor, com relação ao Shabat é semanal. E a gente vai ler aqui uma especialista falando sobre a importância da repetição para nós, para o nosso aprendizado. E ela vai dizer que algumas coisas, para algumas pessoas, e alguns conceitos e palavras precisam ser repetidos muitas vezes, para que haja um entendimento. E o Shabat Deus botou toda semana. Por quê? Eu comecei a comparar. Shabat é toda semana. Ele tem uma importância maior aí. Depois vem Rosh Chodesh, as festas que são ciclos anuais. Eu comecei a pensar naquilo que ela falou. É a ciência que diz isso. Então, vamos ter atenção à contagem do tempo e tudo que aconteceu. Eu quero te convidar a prestar atenção, e se você sentir que alguma coisa te lembra uma situação, e a tua história não é uma mera coincidência, é a Torá falando com você. É o Senhor falando com você. Porque tudo que o povo passou, nós passamos no nosso tempo. Temores, desconfiança, desobediência. E aí eu vou ler com vocês o que trouxe então Moisés à memória do povo. No capítulo 1, versículo 6, ele diz: Adonai falou-nos no Horeb. Primeiro ele começa marcando esse tempo. Ele lembra que lá no Monte Horeb, Deus falou com o povo. Primeira coisa. Versículo 9 do capítulo 1, ele diz: nesse tempo eu disse a vocês. E é interessante que ele está falando com a geração nova, mas ele usa o termo, quando ele está trazendo a memória, ele está falando, contando lá de trás. Ele disse ao povo na primeira geração. Só que ele, quando fala com eles, ele diz: eu disse a vocês. Ele está trazendo a mesma aliança, a mesma responsabilidade para aquela geração. E quando ele diz isso, ele estava dizendo o seguinte: eu disse a vocês. Ele estava falando de um trecho onde ele diz para o Eterno: esse povo é difícil demais. Ele estava reclamando até com Deus do povo. Mas ele se referiu da mesma forma àquela geração que estava ali diante dele. Se eu sei que a Bíblia é atemporal, que o texto é atemporal, ele está dizendo para nós hoje. Amém? Ele diz isso para nós. E ele continua, versículo 19, ele diz: então deixamos Horeb. Então estavam lá no monte. Depois eles deixaram o monte. Olha como ele começa a marcar e contar. Eu estou pulando os textos. Só quero que você veja comigo como ele contou, como ele fez uma dissertação marcando o tempo. Vocês, ele diz, e chegamos a Kadesh Barnea. Versículo 22. Vocês se aproximaram de mim. Foi quando era para falar sobre os espias. Vocês vieram até mim para falar da ideia de ir olhar a terra. E ele disse que achou a ideia boa. No versículo 26. No entanto, vocês não subiram. O povo foi, fez aquilo que veio na telha. Não tiveram coragem, a fé esmoreceu e eles não subiram.
E aí ele está lembrando o povo isso. Versículo 29 ele diz: eu respondi a vocês. Ele fala de novo com aquela geração, como se estivesse falando com a primeira geração. Está falando com a gente. Não sejam medrosos e não temam. Adonai vai à frente lutando por vocês, como fez no Egito. Versículo 32. Contudo, vocês não confiaram em Adonai, seu Deus, ainda que ele já tenha ido em frente, procurando lugares para as suas tendas e mostrando o caminho a seguir. À noite com a coluna, de dia com a nuvem. Está falando, marcando os erros e os momentos em que as coisas aconteceram. Versículo 34. Adonai ouviu o que diziam, e irou-se e jurou. E nós sabemos o que ele jurou, né? Sabemos que ele jurou, essa geração não vai entrar. Versículo 41. Então, olha as palavras. Vocês me responderam, pecamos contra Adonai, nós subiremos. O povo é corrigido. Entendeu que fizeram errado, nós vamos subir. E aí, eles estão falando, ele está dizendo, falando com aquela geração, repito, olha mais uma vez, como se fosse a primeira. Entretanto, Adonai falou, não subam, não lutem, não estarei ali com vocês. E o que o povo fez? Subiu. Meu Deus, quanta desobediência. Isso, pensa, tinha uma multidão sentada, ouvindo, e sabia que estava falando do pai, da opinião em casa da mãe. A gente não tem noção do impacto disso sobre aquela geração. Porque eu estou contando pedaços, ele estava ali falando em detalhes. E aquilo foi, com certeza, levou algumas horas, ele preparando o povo, mas ele primeiro trouxe tudo isso à memória. E aí, quando a gente para, quantas vezes a gente já fez isso aqui? Ou então uma situação que a gente está passando agora, que a gente está com pouca fé para enfrentar. E aí ele continuou. 42. Entretanto, Adonai falou, não subam, não lutem. E o povo não ouviu e desobedeceu. Capítulo 2, estamos na primeira paraxá. Versículo 1. Então voltamos e começamos a viagem para o deserto, pelo caminho do mar de Suf. E ele orientou o povo pelos caminhos que deveriam seguir, por onde passariam e o que fariam, em detalhes, até do que pagar, comida, bebida, não vai lutar aí, não faça, detalhes. Às vezes a gente vai aconselhar, ou alguém vem falar com a gente, começa a falar, não tem paciência. Não tem paciência. E aqui você vai ver o Eterno, vai comer, vai pagar, vai beber, vai pagar. Não vai nem para a direita nem para a esquerda, vai em frente, não luta com eles. Olha quantas orientações, quanta coisa a gente precisa aprender a ouvir ainda. Quanto a gente precisa aprender a ouvir. E a primeira coisa é estar aqui, e é estudar, e é entender. Eu costumo dizer, não fomos nós que escolhemos, ou a congregação que está falando em estudar a palavra, a Torá, não, foi ele que estabeleceu, que para o conhecer, para ter intimidade com ele, tem que estudar. E ele está fazendo isso com aquele povo, naquele dia. E aí ele continua, versículo 13 do capítulo 2. Assim atravessamos o tempo, chegaram a Kadesh Barneia, a travessia, foi de 38 anos, até a nova geração ser capaz de usar armas, aquela geração que estava ali. Adonai me disse, hoje vocês atravessarão a fronteira de Moabe, em Ar. Não lutem, porque são descendentes de Ló. Outra orientação. E aí no versículo 24, capítulo 2, ele diz assim, levantem-se, movam-se, atravessem o vale de Armon, eis que pus em suas mãos Sihon, rei de Hesbom, o Emorri. Aí ele diz assim, comecem a conquista, iniciem a batalha. Por que eu li esses detalhes, essa marcação do tempo? Qual é a semelhança que a gente tem nessas histórias? A nossa vida, ela é uma história com esses fatos de erro, de dificuldade, de renúncia que tem que ter, de obediência que tem que ter. Não é uma coincidência. E como a mesma palavra é vigente até o fim,
o que Moshe fez ali, e esse livro que nós começamos, ele vai nos ensinar muitas coisas. O livro de Devarim, ele é um livro que foi citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, Yeshua e os seus discípulos fizeram menção da lei, da Torá, da instrução que foi dada àquela geração. Qual é o exemplo dessa geração? A geração que conquistou, a geração que entrou. Foi necessário lembrar. E muitas vezes, estar aqui, reler e relembrar, é importante, porque o Eterno nos criou, Ele sabe como tratar com a gente. E aí hoje no culto de mulheres, como eu estava dizendo, nós falamos, né, de estar aqui no culto, e às vezes tem pouca gente, né? Mas nós estamos aqui. A teologia e o mundo têm nos apresentado, eu estava falando, muita novidade, eu quero surpresa. E eu entro no vício de ter que estar dando alguma coisa, a liderança tem que estar dando alguma coisa, tem que estar dando, porque o povo nunca está satisfeito, nunca está satisfeito. Por que não está satisfeito? Porque isso não é a verdade. A verdade é que o povo teve que sentar, ouvir, aprender, entender, para conquistar. E quando, depois de tudo que estava orientado, a gente acabou de ler, agora sim, levantem-se e vão conquistar. Mas nós não estamos acostumados, por quê? Porque nós recebemos algo contaminado. Então nós precisamos, a nossa luta, ela não é só contra o inimigo externo, ela também é contra a minha própria natureza. Porque hoje o culto não está bom. Hoje de novo ter que estudar. Irmãos, foi Deus que estabeleceu isso. É dessa forma, não tem outra maneira. Então, a nossa luta, além de ser com o externo, ela é com o nosso interior. Porque essa foi a instrução do Altíssimo. E foi isso que Moshe estava explicando àquele povo e àquela geração. Chamando a atenção e lembrando, repetindo o que deveriam fazer e o que não era para fazer. Esses ciclos das festas que a gente aprende na lei, Rosh Chodesh, Shabat e todas as festas anuais, elas são a maior expressão do amor de Deus. Porque quando a gente vive isso, temos testemunhos espirituais, experiências emocionais, temos. Mas é no obedecer e é no caminhar que nós vamos aprendendo e conhecendo o Senhor. Não tem outra maneira. Houve uma permissão do Senhor de vigência, que nós todos que somos, que fomos conhecidos e que vivemos como cristãos, nós tivemos um ensino que foi a permissão de Deus, por muitos anos. Porém, Ele está adornando a sua noiva, e nós precisamos entrar nisso, precisamos nos preparar para isso. Os sinais estão todos aí. E se nós não estivermos com esses adornos preparados, nós não vamos conseguir. E aí quando a gente fala de noivo, de adorno, a gente está falando de uma noiva, uma mulher que vai se casar. Então ela vai se preparar para esse momento. Não vai entrar de qualquer maneira. Né? Ontem o Roxo Marcelo falou sobre a parábola das virgens. E ele falou uma coisa muito interessante. Todas estavam dormindo. Né? Estavam esperando o noivo e houve um atraso. Mas no meio delas haviam algumas que estavam mais preparadas, porque houve um imprevisto. E aí, segundo a palavra, segundo a Torá, segundo a instrução de Deus, o que me prepara mais para os tempos que estão por vir? Para esse casamento que está diante de mim. Então eu preciso buscar. O toque tequia é um toque de despertar. Eu ouço às vezes uma teologia que fala para eu, descansa no Senhor e fica descansado e Ele vai fazer tudo. Isso não é real. Eu preciso me esforçar. Eu preciso lutar contra o meu homem interior, contra os meus inimigos externos, mas eu preciso me esforçar.
Foi falado aqui ontem, o reino dos céus é tomado a esforço. Então, esses ciclos que nós estamos vivendo estão nos santificando. Foi o Eterno que estabeleceu isso. Não desanime. Se alguém disser para você assim, mas eu quero uma coisa nova, uma coisa diferente, não desanime. A nossa mente está sendo bombardeada por informações e você pega e ri. Daqui a pouco você está num outro vídeo com uma outra novidade. E isso está viciando a mente da gente. Eu tenho dificuldade de sentar para ouvir e estudar. Não permitam que isso aconteça com vocês. Vamos aprender. Qual a metodologia? Como que funcionou? Porque ele usou isso. E ele era um homem que via Deus face a face. E a gente sabe que a Torá nos santifica e sem santidade ninguém verá Deus. Eu separei aqui, estou contando o tempo, eu separei 3 artigos para falar sobre isso. 3 artigos. Primeiro artigo, que prova o método que funciona com a nossa mente, a repetição, o relembrar, os ciclos que o Eterno estabeleceu, ele é um neuropsiquiatra, um especialista, ele tem um blog que se chama mapamental.org, Dr. Felipe Ório. E eu fui ler o que ele fala sobre isso. Ele é especialista em neurociência pela PUC. E tem 10 anos, há 10 anos ele vem fazendo estudo sobre essa questão da nossa memória e da repetição. Como funciona isso? Sabemos que os hábitos, eles mudam, inclusive, a nossa conformação cerebral, as conexões sinápticas, né? Todo mundo estudou, quem está em casa, a gente tem neurônios. E ontem a gente estava falando sobre isso aqui, porque eu estava estudando. Então, quanto mais eu uso e ativo o meu cérebro, ele vai fazendo mais conexões e áreas que não eram ativas, elas vão começar a ser ativadas. Então, estudar a Torá, tem um estudo que fala que estudar e a fé, ela aumenta essas conexões. Então, ele vai dizer o seguinte: a repetição é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a aprender e a dominar habilidades, conteúdo ou qualquer coisa que eu desejo memorizar. Isso é ciência. É assim que funciona. Moisés tinha estudo para isso? Não. Primeiro ele obedeceu o Eterno e foi guiado por Deus para fazer o que ele fez. Então ele deu um exemplo. Quando alguém tem aula de piano, ele vai receber uma série de exercícios de repetição ou qualquer instrumento que vai fazer com que o seu cérebro esteja condicionado e aprenda e guarde aquilo. Então você começa a aprender a tocar. Temos músicos aqui. Ele deu também o exemplo da língua. Você vai estudar uma língua estrangeira, que também requer repetição, e você começa a repetir palavras que a princípio são desconhecidas, e a usá-la em frases, e será natural que você vai aprender a falar aquela língua. Nós sabemos disso. Então, o nosso cérebro registra todas as nossas memórias e aprendizados por meio dessas sinapses neurais, que são conexões novas que vão se estabelecer nos nossos neurônios, no cérebro. Porém, essa conexão inicialmente frágil, com a repetição, elas vão se fortalecendo e vai trazer aquela memória, aquele aprendizado, certo? E vai impregnar a nossa mente. Olha isso. Foi à toa que o Eterno estabeleceu que nós estudássemos e relêssemos a sua Torá? Não. Porque Ele sabe que nós precisamos disso. Depois Ele vai dizer assim: e como fazemos isso? Por meio da repetição. A repetição fortalece essas conexões e vai gerando uma memória de longo prazo, consequentemente, o aprendizado.
O maior problema da repetição é que as pessoas ficam entediadas. Olha isso, vai tratar até disso essa pesquisa. Adoramos novidades e experiências novas. Olha aí, ó, o Facebook e todas as redes sociais trazendo um monte de coisa, bombardeando a nossa mente e prendendo, viciando a nossa mente nas redes sociais, na tecnologia avançada. E ele vai dizer assim: precisamos de novas emoções que vêm com as novas experiências, mas quando devemos repetir tarefas, muitas vezes nós preferimos fazer alguma outra coisa. Por quê? Porque essa é a natureza. Porém, o Eterno estabeleceu os ciclos para nos ensinar. O segundo artigo da BBC News, que diz assim: quantas vezes o cérebro precisa ser exposto a uma palavra para aprendê-la? Um artigo da BBC News de 2017. Tudo isso é recente. Esse artigo do neurocientista é de 2018. Esse é de 2017. Um estudo de 1965, os especialistas de educação e psicologia, fala o nome deles, estudaram que uma pessoa precisa ser exposta 17 vezes a uma determinada palavra para guardá-la. Porém, como somos diferentes, nós vamos ver pessoas que precisam, que tem uma variação de 15 a 20 vezes, para você guardar uma palavra repetidamente. Mas ela vai, uma maior especialista, ela vai dizer, de Harvard, ela vai dizer que as pessoas são diferentes e as condições de aprendizado são diferentes. Por isso a gente vai ver pessoas que aprendem alguma coisa rápido, que entendem com facilidade, outras que não. No nosso meio a gente vê isso. Então, que é necessário ouvir mais de uma vez, e temos as crianças, que muitas vezes, uma só vez, ela já guarda a palavra. Então, ela vai explicar que alguns exigem mais repetições que outros. O maior número de exposição à palavra pode depender se ela é mais fácil ou mais difícil, se ela é uma definição mais completa. E aí foi quando eu lembrei do Shabat. Como Deus trata conosco. Como é importante a gente perseverar. Porque nós estamos diante já entramos nesse tempo, de dias muito maus e muito difíceis. E o que vai nos sustentar é esse momento aqui. São os estudos. É o que você busca em casa. É aquele amigo, porque eu não fico com isso para mim. Eu aprendo e preciso passar isso. É aquele amigo que você tem a paciência. Moema, quando falou hoje, eu comecei a rir, porque eu falei, meu Deus, é isso aí. Que vem e te pergunta 1, 2, 3, e que você se esforça para aprender, e não ficar só ouvindo quem vai buscar, mas você começa a aprender para ser um multiplicador. Sair dessa condição de ouvinte. A nossa congregação, nós precisamos sair dessa condição. Não permanecer. Tem pessoas aqui que estão anos ouvindo as mesmas coisas e às vezes não conseguiu entender. Não entendeu, irmão? Vai buscar. Eu li no começo aqui, a palavra, a Torá é verdade. Então, se nós estamos vivendo a Torá ou buscando ela, irmãos, esse é o caminho. Não tem que ter dúvida. Tem dúvida, vai buscar. E aí eu pensei no Shabat, que é algo que se repete. E foi um dos mandamentos que foi um dos primeiros a ser cortado nos concílios romanos. O que mais a gente precisa repetir, que é semanal. Eu achei isso interessante. E está sendo posto à prova. Enquanto nós estamos aprendendo sobre muitas coisas sobre o Shabat, nós temos uma campanha do Vaticano, que vai ser uma das nossas lutas em breve. Quando começar a acontecer, vocês vão lembrar de mim hoje. O Papa está levantando uma bandeira muito forte, falando que o domingo, eu peguei um tweet dele, que eu ponho no slide da escola de Sacá, que foi de
Foi um tweet de 2018. E ele diz assim: o domingo é um dia sagrado para nós, santificado pela celebração eucarística, presença viva do Senhor entre nós e para nós. Nós sabemos que isso não é verdade. Então ele está levantando isso. E eu vi uma outra postagem onde ele diz que nós precisamos, e isso tem que ser aprendido, tem que ser passado para todo mundo, que domingo é o dia do Senhor. Irmãos, a gente vai enfrentar um problema sério. O terceiro artigo, que é de um rapaz que tem um blog sobre gestão financeira, ele fala de dinheiro, fala de como você deve ter uma rotina para alcançar resultados financeiros. E eu peguei alguns conceitos dele sobre o que a gente faz, o que a gente está vivendo estudando a Torá. Ele diz assim: pessoas bem-sucedidas em seus respectivos campos de atuação, médicos, professores, executivos, seja qual for a profissão, cultivam consigo hábitos forjados em milhares de horas de treinamento, foco, concentração, como, aliás, é registrado, e ele dá o nome de um livro que é especialista e fala sobre isso. Para você adquirir habilidades que você considera cruciais, e aqui é que entra a nossa vida. Nós consideramos crucial aprendermos a Torá e colocarmos ela em prática na nossa vida. Isso é fundamental, acho que ninguém tem dúvida. Todos queremos obedecer a Deus. E aí ele diz assim: para adquirir habilidades que você considera crucial, seja em sua carreira, em sua vida pessoal, estudo, desenvolvimento espiritual, é preciso que você também desenvolva modelos mentais orientados à formação e manutenção desses hábitos e desses rituais. Foi isso que Moisés fez. Ele trouxe um modelo e bateu em cima dos tempos. E ele estava construindo um modelo mental para aquela geração, para eles conseguirem alcançar e conquistar, levantar e conquistar aquela terra. E o que nós estamos fazendo aqui, o que o Eterno está fazendo com a gente? Construindo em nós um modelo mental, um planejamento que vai bater contra a nossa natureza. E é isso que nós fazemos aqui todas as semanas, e você faz em casa, quando você estuda. Há um projeto de Deus através da Torá, que tem que combater nossa preguiça, nosso desânimo, nossa falta de fé, nossas doenças da alma, essa natureza corrupta, amar o lashon hará, o deboche, pensamentos impuros. Esse modelo mental é a Torá. E aí ele diz assim, e ele diz, e isso lhes tornará sagaz naquilo que você quer. Olha a palavra, sagaz. Então eu fiz uma observação, né? A aliança em que nós fomos enxertados, ela precisa estar dentro de nós. Na parábola das 10 virgens, haviam ali algumas que já tinham entendido isso. E elas estavam prontas. E nós precisamos estar também. A conclusão dele é que muitas vezes a palavra repetição, relembrar, ciclos, é mal vista. Porque a gente vai conectar isso a, por exemplo, alguém repetiu de ano, né? Essa palavra é usada, por exemplo, quando alguém tem que repetir uma tarefa. Alguém falou alguma coisa? Porque você repete, entediante, como ele falou, porque nós estamos acostumados e queremos coisas novas. E aí ele vai dizer, porém a repetição carrega um conteúdo muito importante e poderoso e positivo. E ele dá o exemplo de um grande campeão de tênis, Roger Federer. Repetiu o treinamento muitas e muitas vezes, até a exaustão, mas ele se tornou, foi o homem com maior títulos na carreira. Ele lembra Warren Buffett, que repetiu incontáveis vezes as técnicas de aprendizagem de um livro
que ensinava a ser um investidor financeiro inteligente e para ter sucesso no mercado de ações. Esse cara estudou exaustivamente as técnicas e se tornou um homem de sucesso no mercado de ações. Pavarotti, ele dá o exemplo de várias pessoas que dedicou horas e horas de técnica vocal para ser quem ele é. Então, a repetição é por inteligência, algo fundamental para o sucesso. Eu falei até aqui do método. Esse foi o método estabelecido por Moisés e para nós hoje. E eu quero concluir essa reflexão de hoje, porque o livro de Devarim é isso. Segundo a lei, Moisés vai resumir, e nós estamos entrando. E eu queria dizer a você, preste atenção nos ensinos que estão vindo. Preste atenção no texto, porque não foi à toa que ele foi citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Uma outra coisa que ele fez, além dos métodos, foi bater o tempo. E aí eu fui ler sobre o tempo. Eu não vou aprofundar, porque é muito profundo e eu quero estudar mais sobre o tempo. Mas eu fui ler o tempo. E o tempo, essa palavra em hebraico, e a gente estuda aqui, na origem, para entender o significado, né? O hebraico não é simplesmente uma palavra e o que ela significa ali. Ela é conceitual, ela está conectada a outras. As palavras têm uma raiz, e aí a palavra tempo, que a gente vai ver Moisés batendo e mostrando os tempos e o que aconteceu, significa Zman. E eu falei, bom, eu vou ver a raiz dessa palavra e o que ela está conectada. E vi um rabino explicando que a palavra Zman, tempo, ela tem a mesma essência, a mesma raiz de esmaná. E aí eu achei lindo, porque esmaná significa convite. O tempo é um convite. O tempo é um convite do Eterno. E quando Moisés repetia e repetia, ele estava fazendo um convite. Ele estava dizendo, olha, vamos fazer correto. Vem, crê, confia. E ele foi mostrando, ele estava fazendo um convite ao povo. Como ele faz um convite a nós. Um convite à vida, um convite à obediência, um convite à confiança. E Moisés foi falando isso, eu falei, meu Deus, que coisa linda. E aí eu fui vendo, eu anotei aqui, somos convidados para ter a mesma esperança e a perspectiva que aquele povo teve no passado. O tempo que a gente vive hoje, nos preparando para o futuro, para o que está por vir, é um convite do Eterno à confiança, a crermos, esse tempo que a gente está entrando, a crermos que Ele está no controle, Ele está no controle dessa agenda, ainda que os dias sejam maus. Porém, o convite dele é um convite à sua palavra, para que nós tenhamos condições de enfrentar o que está por vir. Então, quando nós lemos, estudamos a Torá e relembramos, nós estamos sendo convidados a viver segundo a Torá, segundo o seu amor, porque os mandamentos são uma das maiores expressões. A gente vai ver Yeshua como maior expressão do amor, mas Yeshua vai dizer, eu sou o verbo, eu sou a Torá. Então nós vemos o amor dele na sua Torá, nas suas festas. O Messias Yeshua nos convida hoje para vivermos, o convite para vivermos esse tempo. Todas as vezes das festas do Shabat são um convite, um zmaná. Esse tempo é um convite para nós. Quando a gente entende isso, irmãos, isso é pela fé, é uma escolha. Ninguém pode fazer isso por mim, por você. Nós temos que crer no que Ele deixou para nós. E para terminar, nós não podemos deixar-nos cair em tentação do desânimo do dia a dia. Nós precisamos entender a importância dos ciclos. E esse que a gente está entrando.
O mundo moderno e a nossa natureza militam contra essa metodologia e esse convite. Mas, com o entendimento, nós conseguiremos passar por tudo que vamos ter que passar. Ontem foi falado aqui, e se for, eu sou dessa linha, por causa dos sinais tão muito fortes, que nós temos aí poucos anos para entrar no 7º milênio. Então vamos nos preparar para isso. E se a nossa geração não ver Yeshua, nós estaremos preparando as gerações que virão. Amém?